Hoje eu vou apanhar bastante. E aí a gente rolando lá e tal, aí o Charnes pegou e falou assim, Ana, você teve um destaque violento aqui, por que você não faz um curso de AT? Caramba. Foi. E aí eu falei assim, rapaz, nunca pensei, né? Eu nunca pensei nisso. E aí, conversando com o Charnesky e tal, ele falou assim, olha, tem grandes escolas, vou te recomendar algumas escolas e tal. E acabou que em Goiás tem a Associação dos Comandos, Sim. né? Que eu faço parte da Associação dos Comandos, que são militares afastados, né? Alguns já aposentados, enfim. E eu sou uma das únicas mulheres que faz parte, Caramba, né? que legal. Isso. E lá surgiu o convite de ser IAT, Aham. feito através deles. Sim. Eu falei assim, gente, eu estou no local certo, na hora certa, É né? verdade. Fiz o curso, então, de lá e já tem 6 anos. E entrei no mundo do tiro mesmo, além do jiu-jitsu, para usar, para falar assim, cara, a única coisa que equaliza a força da mulher é uma arma. É verdade. Então, por que não? Uhum. Né? Diversas, tantas as coisas que a gente vê, o cenário, algumas coisas. Então, me sinto completamente realizada e esse é o resumo de um pouco da minha paixão, mas bem desde o berço. Que legal, que legal. Desde o berço. E você, Kiko, como é que começou o seu envolvimento? Para quem não me conhece, sou Kiko Silvan, coordenador nacional da Copa Pro Armas. Eu entrei no mundo do tiro, propriamente, há 5 anos atrás, através da Gunpass, onde eu pude conhecer o Zeca, a Aninha, numa viagem a Curitiba, de um dos nossos parceiros em comum. E entrei pelo negócio em si. Sempre gostei de armas, sempre tive armas em casa, com meus pais, na fazenda e tudo mais. Então, é aquela questão de você ter o contato não da forma correta. Ele tinha toda a arma documentada e tudo mais, mas a gente brincava da questão da fazenda. Então, com a supervisão sempre de um adulto e tal. Então, como a Ana falou, sempre eu fui apresentado às armas desde cedo. Então, eu sabia onde estavam, como manusear, como não manusear. Toda a regra de segurança me foi passada isso. Então, eu convivi. Então, para mim, era natural. E assumindo a Gunpass, ajudando um grande amigo a construir esse projeto, que era mais ou menos um aplicativo como a Gympass. Ou seja, vários clubes e os assinantes teriam acesso e benefícios. Legal. Então, eu entrei verdadeiramente no segmento do tiro esportivo. E ali eu pude fazer grandes amizades. Depois disso, eu fui diretor de uma importadora de armamentos e equipamentos bélicos. E desde 2021 eu coordeno uma das maiores competições hoje do país, que é a Copa Pro Armas, que hoje faz parte da LINAD, então a Liga Nacional dos Atiradores Desportivos, e me envolvi verdadeiramente com o esporte. Então, a minha finalidade hoje é desenvolver o segmento, ajudar a desenvolver o segmento e ajudar a desenvolver e promover o esporte, ou seja, o tiro esportivo. Tirar essa mística que se criaram. É verdade. Nós temos a primeira medalha olímpica do Brasil no tiro esportivo. Nós temos hoje aqui, nesse evento fantástico, um medalhista olímpico presente, o Felipe Gu. Nós temos outros atletas olímpicos, a Rosane Budai está aqui também, e vários outros atletas, campeões mundiais, como o Jaiminho. Nós temos 2 grandes atletas aqui presentes, né? A Ana também faz parte disso daí, então ela está se envolvendo, além de ser instrutora, ela está se envolvendo muito com o esporte. Agora ela é a coordenadora nacional de marketing e comunicação da Copa Pro Armas também. Legal. Então a gente está envolvido nisso e para promover o esporte. O que é algo muito importante, inclusive, aqui no Brasil, porque, como você falou, existe essa questão da mística sobre o esporte, de ser uma coisa muito inacessível e tudo mais, né? E quando, na verdade, se você olhar com um pouco mais de detalhe, é possível você ingressar com valores mais baixos, você não necessariamente precisa estar na categoria mais top, gastar rios de dinheiro, porque você consegue começar com um equipamento básico e se diverte e está lá competindo e tudo mais. E além disso, os benefícios que o tiro esportivo nos traz, com certeza, como pessoa, nos aumenta a concentração, melhora a respiração, a questão do convívio, porque a gente, sendo redundante, a gente convive mesmo com várias famílias, várias pessoas de perfis da sociedade diferente, e a gente consegue fazer, então, sempre de forma ordeira, segura. Então, hoje nós estamos aqui no Top Gun, uma das melhores estruturas do tiro do país. Verdade. Então, a gente está sempre em um ambiente controlado. Então, isso daí beneficia.
E o esporte, ele é muito renegado. Então, outros esportes, às vezes, têm um impacto maior por causa da população, mas por que que o tiro esportivo, de repente, não tem? Porque ele foi tratado, principalmente nos últimos 40 anos, como uma questão social perigosa, É verdade. perigo. E, na verdade, é muito É o contrário. contrário. Por quê? Porque a nossa segurança para envolver tudo isso é muito grande. A partir do momento que a gente tem uma arma de fogo nas nossas mãos, na nossa responsabilidade, a gente tem uma doutrina de seguir as regras de segurança, a gente fiscaliza as outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, assim, é o esporte mais seguro que se tem Com certeza. hoje. Uhum. Né? Então, assim que eu vejo essa questão, então tem 5, 6 anos que eu estou envolvido diretamente nisso daí. Espero que as pessoas que estejam nos assistindo, os atiradores, que ainda não estão no esporte, possam conhecer e possam seguir isso que a gente está vivenciando hoje, aqui, nas grandes competições do país. Com certeza. E você, Kiko, como é que começou o seu envolvimento aí com o mundo do tiro? Então, meu nome é Zeca Simões, pessoal que não conhece, mas como eles dois também começou muito cedo. Meu pai tinha as armas dele em casa, né, como Sim. o pai da Analice e da Meira Juiz. Aham. E Que legal! a gente morava no interior na época, né, Cascavel, Aham. e ele tinha as armas dele espalhadas pela casa, e numa das mudanças eu vi uma. Sim. E a partir do momento que eu vi aquele objeto, eu não sabia o que que era, mas aquilo ali me chamou a atenção, me apaixonou. À primeira Na hora, vista, primeira aham. vista. Só que era um pouquinho mais travesso que eles. Ah, é mesmo? É, porque assim, você vê que desde cedo eles tiveram essa questão de serem responsáveis, Sim, né? exatamente. A gente é bem um regime, né? Aham. Até tinha isso daí, mas era a década de 80, uma década diferenciada. Ah, sim, é. Então, às vezes, eu fuçava até encontrar. Mas eu só É tenho 15 mesmo. anos. Não vamos falar disso. Eu fuçava até encontrar. É mesmo. Então, Virou quase um desafio, pessoal. sempre que eu tinha oportunidade, eu É. fuçava até encontrar. Aí meu pai começou a fazer um pouco mais controladamente esse contato com a arma de fogo. Eu ainda era muito pequeno, tinha 5, 6 anos de idade. Minha mãe não gostava não por ideologia, ela achava perigoso. Uhum. Então ela não ficou até não muito tempo atrás não gostando dessa ideia. Caramba. Aí foi vindo. Eu sempre gostei também muito de ferramenta, isso mais pra frente a gente vai acabar discutindo. Com certeza. E eu queria limpar as armas também todo dia. Uhum. Nunca foi usado, eu tinha limpado ontem, queria limpar amanhã, porque eu queria mexer e fuçar nela. E foi vindo devagarinho, depois a gente se mudou para Londrina, o contato foi pequeno, depois a gente veio para Curitiba. Em Curitiba... Mas nessa época que você começava a desmontar repetidamente as armas, que você tem quanto tempo? Quantos anos isso, mais ou menos? Ah, não, isso aí já tem mais de 30 anos. Caramba. Porque isso que a gente conversando, eu tinha 5, 6, 10 anos de idade. Caramba. Foi vindo um pouco mais devagar. Realmente era um dom, definitivamente. Espero que eles possam. E é um dos melhores armeiros, as pessoas que lidam com isso daí, do país. Sim. O Zeca é um dos melhores. Em diversas situações de conversas diferentes, isso realmente tem que ser destacado. Eu já ouvi falar, olha, faz no Zeca, o Zeca é isso, o Zeca é aquilo. Eu falei, Você me caramba. despertou uma coisa. Quando eu era pequena, eu desparafusava as tomadas. Eu pegava chave de fenda e faca e desparafusava. Eu morro de vontade de fazer curso de armeiro, mas eu acho que é um sinal. Com Final. certeza. Voltava a tomada de volta? Não. Ah, aí foi vindo. Daí quando a gente veio para Curitiba, o Fórum Civil era do lado de um clube de tiro. Uhum. Do As Espadas. Não sei se o professor escutou falar, mas era do lado de um clube de tiro bem famoso, que chamava As Espadas. Ficava bem perto do Shopping Miller. Sim. E meu pai tinha o gabinete dele ali. Um dia também eu vi que tinha um clube lá e eu perturbava ele o tempo inteiro para me levar. Daí ele acabou me levando algumas vezes, mas ainda foi devagar. Aí quando eu fiz 21, naquela época para tirar a CR para ter arma de fogo, eu era 21 anos de idade. Sim. Antes de eu completar 21, eu tinha 20 e 11 11 meses. meses. Aham. eu fui na loja e comprei. Sim. Eu peguei a primeira arma. Antigamente eu tirava com as armas do meu pai, daí fui lá e antes de 21 comprei minha arma e já fiz o processo para tirar o CR. E assim daí começou. Eu fico imaginando quantas vezes esse modelo específico não foi desmontado, né? Não. Eu tenho ele até hoje. Sério? Já fiz tudo, foi e voltou diversas vezes. As customizações. Qual modelo? Qual modelo? É uma Embel MD1 no GC. Cara, que legal. Aham. Comprei em 2001.
Olha aí. E foi minha primeira arma de PC, foi minha primeira arma, né? Então, por isso que eu tenho até hoje, não vou vender de qualquer forma. Eu tenho as armas do meu pai, hoje são minhas, porque na época dos recadastamentos, eu peguei, já passei tudo para mim, ele já não usava mais. E começou por aí a minha vida do tiro esportivo. Sim. E eu conheci um outro clube, lá em Curitiba também. A gente comecei a frequentar, e dentro desse clube eles faziam um dia o IPSC. E nessa visualização do IPSC eu falei, é esse tiro aí que eu gosto. Porque aquele tiro paradinho, no começo você faz, você gosta, mas chega uma hora que você fala, Tem tá evolução. faltando. Só vai até aqui, né? Tá faltando. Só vai até Tá aqui. faltando alguma coisa. Faltam. Falta uma coisinha assim. Daí conheci o IPSC e eu falei, é esse o tiro que eu quero fazer. E comecei nessas terças-feiras. Aí eu acabei fazendo vestibular para as missões profissionais, são ciências aeronáuticas, fiz duas, faculdade de ciências aeronáuticas. Legal. Uma de piloto comercial, uma de manutenção de aeronave. Aí deu uma paradinha. E isso também já era no começo do treinamento. Então tava aquele clima estranho, pior. Eu acho que hoje tá um pouco pior, mas tava nesse mesmo clima. Mas naquele momento era novidade novidade. para aquilo que a gente vivia. Hoje a gente já tem uma experiência. Você viu que ele gosta de manutenção, né? Ele já foi para manutenção Não de é? aeronave. Pois é. Então, sempre gostei de ferramentas, sempre gostei de pulsar nas coisas. E acabou daí juntando uma coisa com a outra. Dentro desse... Deixa eu só te cortar. E detalhe, são duas coisas que, se falhar, é um problema gravíssimo. É. A aeronave e a arma. Com certeza. Amo voar, mas a vida de piloto não gostei. Voar é fantástico, a vida que o piloto leva para mim já não deu muito certo. E dentro desse clube, o pessoal falava, mexe para mim um negocinho aqui, mexe para mim um negocinho ali. Eu mexia nas minhas e eu acabei mexendinho um pouquinho na arma de cada um, até um dia que me convidaram para montar oficina lá dentro. Legal. Montei a oficina lá dentro, comecei a mexer na arma de todo mundo, mas ainda estava naquele negócio, de armamento. De alguma coisa, meu trabalho, nem era um trabalho ainda, era uma coisa que estava crescendo, não vai acontecer. Eu fui lá, fiz mais vestibular, daí eu falei, vou continuar dentro da aviação que eu gosto, mas em outro setor. Com outra ferramenta também, manutenção de aeronaves. Fui lá, fiz outro vestibular, fiz a faculdade de manutenção de aeronaves, durante eu ia para a oficina de dia e de noite eu fazia as faculdades de manutenção. Passou todo o negócio dos armamentos, não aconteceu, deu uma dificultada, mas falei, beleza, eu fazia estágio na Gol de madrugada, também tá complicado. Gosto, mas de madrugada não dá. Eu ganhava mais na oficina do que eu ganharia se fosse chefe de manutenção de uma empresa dessa. Sim. Falei, não vai dar. Guardei esse outro canudo, falei, vou jogar todas as minhas fichas na armeria. E assim fomos até hoje, a gente tá nessa vida de mexer nas armas. Que legal. Eu já tem quantos anos, então, assim, de carreira oficial? Uns 22. Caramba, olha só. Mais do que muita gente tem de vida. E uma coisa legal, eu já tive a oportunidade de ver o Zeca trabalhar, que a gente mais conversa e dá risada. Mas assim, o olho clínico, aquele negócio dele pegar, ele já sabe. Você vai lá e fala qual que você quer, qual o problema de determinado equipamento. E ele pega e assim, a gente está conversando esse negócio. Inclusive, ele olhou uma arma minha. Como já acabou? Já acabou. E aí você vê que tem precisa fazer alguma coisa com mais tempo, mas assim, se é uma coisa simples, a gente está batendo papo e aí de repente o negócio está pronto ali na sua frente. É uma coisa tão enraizada já, né? A gente nem vê ele fazendo as correções. Então, assim, ele é dom. É dom. Além de gostar, é dom. Já, meu presente de aniversário vai ser uma chave de fenda, pode ter certeza. Fazer um estágio, vamos para Curitiba fazer um estágio. Eu tô tentando fazer estágio na oficina até hoje, não consegui ainda. É difícil. Vamos fazer o complô da Ana. E você, Ana, como você começou no mundo do tiro? Bom dia, pessoal. Sou a Ana Griffins, que você não conhece, mas também sou a Ana do Zeca. Né? Tudo certo. Explica melhor essa parte. E quando eu comecei a namorar o Zeca, o clube só tinha Anas. Todas as funcionárias eram Anas. Cada uma tinha um apelido. E meu ficou Ana do Zeca e até hoje é Ana do Zeca. Coincidentemente ou não, eu comecei no mundo das armas de casa. Meu pai é militar. Então sempre teve arma em casa, mas eu sempre fui muito cometida. O pai ia mexer, eu ia lá olhar um pouquinho e tal, nunca podia gostar nem nada. E daí quando eu já mais crescida de idade, de cultura, eu comecei a fazer a minha primeira faculdade e tinha um clube de
coincidentemente, o óleo, tudo que o Zeca me oficina, bem perto da faculdade. E eu falava que eu queria ir lá atirar, e o pai sempre dava uma seguradinha. Não, mas, né, Veja assim, bem. Tá bom, você quer atirar, então você precisa primeiro fazer um curso. Depois que você fizer o curso, você pode atirar. Eu tentei 2 anos fazer o curso. Aí não fechava a turma, não tinha pessoal. Daí quando fechava a turma eu tinha prova da faculdade, o exame da OAB, nunca deu certo. Até que um dia eu consegui fazer o curso. E eu nunca mais parei de atirar. Eu sempre fui atirando e tal. Porque na época que eu fiz o curso no óleo, a oficina do Zeca já não era muito grande. Então eu não conhecia o Zeca nessa comunidade. E alguns anos depois, uma amiga minha me convidou para conhecer o clube onde o Zeca tem oficina. E eu conheci o Zeca. Então a gente se conheceu por causa das armas. As armas nos uniu, na verdade. Mais um benefício delas. Esse benefício do tiro. E daí o Zeca já competia, eu ia junto nas competições, e daí aquele negócio meio chato, né? Você fica lá parado, olhando todo mundo atirar e você sem fazer nada. E eu embarquei na mesma vibe. Então comecei a atirar, a competir mesmo por causa do Zeca. E hoje a gente é o nosso hobby. A gente viaja para tirar junto. No Brasil, o mundo inteiro. Que legal, Primeira caramba. profissão, coincidentemente, nós... Ia falar isso agora. A gente já se conhecia, Uhum. de redes sociais, a gente tinha se visto, mas a gente se viu mesmo a primeira vez dentro do Clube de Tiro. Então, o Clube de Tiro Caramba. nos uniu. E aí, depois de um tempo, a gente começou a namorar, estamos casados, e assim, hoje é tudo dentro do tiro. A gente não tem outra profissão. Aham. Eu larguei tudo que eu fazia. Eu ainda tenho a minha profissão. Eu sou igual o Zeca, né? Eu colecionei alguns canudos e tá lá. Porque é Lindo como isso decoração. É isso que a gente gosta de fazer. Então, assim, se você consegue desempenhar um bom trabalho, e aí eu não estou nem falando de grana, se você trabalhando naquilo que você gosta mesmo, e aí é o hobby, é o trabalho, tudo isso em conjunto. Poxa, a gente viver do tiro hoje no Brasil é complicado. Nossa, verdade. Mas assim, a gente pode viver Uhum. do tiro e com o tiro. Sim. Esportivo, Com certeza. e tudo aquilo que o segmento envolve. A gente está falando de uma questão econômica que é o que representa, se a gente englobar tudo que o mundo do tiro esportivo desenvolve, ou desportivo que envolve tanto a defesa quanto o esporte em si. A gente está falando de 4,7%. São mais de 3 milhões de pessoas empregadas diretamente. Então, assim, são números muito relevantes. Uhum. Você falou 3 milhões diretamente? Diretamente. Caramba, Eram até o final do ano. Uhum. Então, assim, a gente perdeu, o segmento foi um pouco dizimado. Uhum. Um pouco por medo de pessoas que só pensam no negócio em si, não pensam no desenvolvimento de esporte, no segmento todo, que é o que a gente estava hoje no café conversando isso, né? A gente desenvolve, ajuda a desenvolver. A gente não está nesse negócio somente pensando em lucro. Uhum. A gente está... Na verdade, acaba virando uma consequência, porque quando você se dedica estritamente àquilo, pela sua paixão, o dinheiro vira uma consequência. Claro que é bom, estamos num país capitalista, mas E assim, e de quebra, olha como é gostoso. Cara, se descer lá embaixo só tem amigos. é verdade. Olha que delícia. Verdade. tudo que tá lá Pessoas que eu embaixo. conheço, do Oiapoque ao Chuí. Exatamente, cara, isso é muito legal, porque a união, né? Então, assim, a gente, como ele disse no começo, são várias famílias em prol de um mesmo objetivo, né? Então, ali embaixo, todo mundo pelo mesmo objetivo. Cara, são pessoas fantásticas, cada um desenvolvendo do seu jeito e sensacional isso. E a gente sempre fala, né, que a questão, por exemplo, o Zeca e outros alunos que ele indica sempre, quando ele não consegue atender, olha, aí perto de você tem um, isso já aconteceu algumas vezes. Essa pessoa quer ir para Curitiba porque quer que ele mexa, mas e isso a gente tem aqui embaixo. Então nós estamos realmente amigos, uns mais próximos do que outros, mas assim, quando a gente se encontra, todos nós, a gente quer se divertir, quer fazer cada um o que veio desempenhar, mas o que as pessoas têm que entender, quem não conhece o segmento. E principalmente as pessoas que conhecem, mas não praticam. Nós temos hoje, vamos colocar, 900 mil CACs, ou CRs emitidos no Brasil, em torno disso. Nós temos quantas pessoas disso daí percentual com arma? Nós temos
poucas pessoas com muitas armas, outras que não têm nem armas registradas. E nós temos atletas mesmo, uns 200 mil, 100 mil, 200 mil efetivos. Então, a gente convida todos a participarem de todas as competições, seja interna do clube. Olha, eu não tenho nível nacional, mas faz a sua interna do clube, depois passa para a federação estadual e depois pega uma nível nacional. Nós temos o IPSC, que os dois são apaixonados, os três, na verdade, cara, né? Já quer entrar nessa. Precisa de uma dinâmica maior. Mas nós temos, como o Zeca falou, o tiro de precisão, que é mais parado, é justamente para a pessoa iniciante. Então, ela vai começar ali, desenvolver na questão da competição, e ela vai tomando gosto. Eu sou apaixonado e quero aprender a tirar o prato. Então, assim, eu amo armas longas, eu não gosto de armas curtas. Então, eu quero aprender o tirar o prato. É o esporte que eu quero, que é a mesma coisa que o Zeca falou de apaixonar naquele esporte. É aquilo que eu quero. É o único que me toca, assim. Todos os outros eu já fiz um pouco, brinquei, entre aspas. Mas aquilo ali é o que é a minha paixão no esporte. Aí uma coisa que você falou, né, que somos todos amigos. Eu vejo isso muito na competição de IPSC. Sim. Tá todo mundo competindo, mas tá todo mundo se ajudando. Você faz a sua estratégia, quando você termina, daí chega um outro tirador e fala, mas por que você não faz diferente? Você deixa de fazer assim, o que você acha? Então, assim, vai todo mundo junto, se ajudando e evoluindo. Ninguém não quer te derrubar. Exato. Sim, eu estive agora, nós estivemos no Ultimate IPSC, que foi agora a final em Brasília. Cara, pelo amor de Deus, que união, que delícia aquilo ali. E todo mundo vibrando pra você ali na pista. É muito verdade. fera. Olha, isso eu posso até falar por experiência própria, porque eu tô começando também no mundo do tiro, sei lá, tem alguns meses, meu CR tem pouco mais de um ano. E essa questão das dicas, o pessoal realmente me ajuda bastante. Eu melhorei muito mais o meu desempenho. Eu ainda tô no tiro de precisão, mas todo mundo fala, vai pro PSC, vai pro PSC. Que é muito mais dinâmico. Mas quem gosta de tiro, quem gosta de agitação, por exemplo, a Ana, ela gosta mais, ela tem uma precisão melhor quando ela Na imprime correria. movimento. Eu do gosto que de agitação. estático. Eu gosto. Estático. Eu fico agoniada. Se eu chegar e ficar ali. Cara, eu gosto de movimentar. Eu gosto dessa adrenalina, sabe? Então, e nada melhor pra falar. Conta pra nós, né? Não, você vai um problema grande que a gente tem depois que a gente começa a fazer IPSC, é isso daí, fazer tiro de precisão. Nós estávamos conversando com o pessoal ali embaixo. A gente acaba perdendo um pouco da paciência. Imagino. Porque você não Tem faz campeonatos que uma você tem 20 minutos para dar 20 disparos. Então, assim. muito tempo. Você chega, pá, acabou. O pessoal fala assim, mas você tinha mais 6 minutos para tirar. Aí. Cara, eu não consigo. Você faz assim, ó. Tal. Eu fui atirar de arco e flecha, eu já tinha tirado antigamente. Cara, arco e flecha. Muito legal, mas é muito Lento, parado. né? É muito lento. Então a gente acaba perdendo um pouco essa. E eu que essa tomo café calma. o dia inteiro, que fica agitado, É, então, já não, fica não, doido. não dá certo. Pois é, somos do clube dos viciados em café. Já quase acabei com a garrafa lá embaixo. Mas esse negócio da amizade, às vezes eu falo pro pessoal, ó, ia tirar é meio uma desculpa. Porque a gente foi pra Manaus esses dias, vai pra Manaus, conhece, tá todo mundo que você conhece do Brasil inteiro lá, daí você vai fazer churrasco com alguém, vai jantar, vai fazer. Falta hora pra gente atender todo mundo. É verdade. Daí você vai É tirar verdade. detalhe, talvez, daquela Tirar situação de desculpa, tirar. vai encontrar os amigos. Óbvio, tirar, com certeza tirar. Quando eu falo disso também, não, vou só ali fazer uma prova rapidinho e volto. Pode esperar que eu vou ficar umas 3, 4 horas no clube direto. E já fui pra lugar que levei a arma, nem tirei da bolsa. Olha aí. Só porque é legal, né? Mas essa acontece demais. Às vezes chega em algum lugar, né, e tá todo mundo atirando e tal. Poxa, que você não vai atirar, cara? A resenha aqui tá tão boa, a gente tá conversando sobre vários assuntos, esse negócio, o atirar vira quase que secundário. E as pessoas não entendem isso daí. Então, por exemplo, quando elas chegam numa estrutura legal como essa daqui, que tira aquela pressão, porque o que as pessoas que não conhecem o tiro, ou os iniciantes que tem pouco tempo de ser, eles acham que, não, eu vou chegar lá, vou dar meu tiro e vou embora. Não, tem a vida social. Então, tem características em cada estado. Rio Grande do Sul, quando eu pude conhecer vários clubes lá, eles levam as famílias, o Sul tem essa característica, levam as famílias inteiras para confraternização. Então, vira uma confraternização. O tiro é a desculpa para unir todo mundo. A gente faz isso lá em Curitiba. Toda terça e quinta tem pista de PSC lá no clube. Na terça, a gente se encontra pra jantar. A gente, se der, atira, mas a gente vai pra jantar. Então, a gente se encontra todo mundo no clube, passa a pista e sai jantar. Então, assim, o programa é a janta e o secundário é o tiro. E assim, a Ana tá aqui também, que ela vai me ajudar nisso.
a quantidade de mulheres envolvidas cada vez Bom que tá crescendo, né? crescendo Verdade. muito. Bastante. E isso faz com que, por exemplo, a gente está falando de famílias, o esposo não vai mais sozinho pro clube. Uhum. Então já vai a esposa junto. Então isso já se torna, porque assim, algumas mulheres, eu já ouvi algumas queixas, mas o meu marido passa o dia inteiro lá, não sei o quê. Ah, vou junto. Cara, ela não quer sair. E daí, às vezes, ela que leva o marido Ela que depois. leva. Ah, não quero ir, né? Não quero tirar É quase uma pirâmide. Nós conhecemos um casal em Belo Horizonte, inclusive. Ela trouxe o esposo. Ela Olha aí, trouxe. caramba. Estavam competindo lá. E isso é legal, assim, tá voltando a ser a família, porque durante um período, realmente, os homens tomaram conta desse, por uma questão de restrição e tudo mais, e porque, assim, era um segmento muito machista, ou seja, não, mulher não pode ter, mulher não pode entrar, tinha clubes ainda que tinha essas restrições do país, por incrível que pareça, mas tinha clube que não entrava. Então, assim, eles começaram, poxa, eu vou construir uma brinquedoteca. Por quê? Vai atrair a família. Então, os filhos que são pequenos vai ter ali uma espaço pra brinquedoteca Inclusive pra aqui criar. estão fazendo uma brinquedoteca. Então, é tirar isso daí, né? E aí, muito competidor fala, mas como é que eu começo? Poxa, vai pelo início, você vai começar. Então, vai no tiro de precisão, vê se você gosta. É que nem, qual que é a arma que eu escolho? Cara, isso depende de cada um. Não é? Então, se você não testar... Ainda mais você pra nunca vai começar, saber. Então, exatamente. assim, eu já tirei de tudo quanto é coisa. Então, se o que me chama a atenção, arma longa. Ok, então eu já pude testar. Mas qual o tipo de arma longa? Não todas que eu gosto. Qual o tipo de competição que dá? Eu fui procurar e tal. E aí, a hora que eu vi... Então, assim, você tem que testar, você tem que experimentar. E você vê a quantidade de ramificações que pode tomar, né? Para as armas, para as categorias e assim vai. Então, assim, nós temos hoje, por exemplo, dentro das principais competições do país, nós temos mais de 60, 70 modalidades diferentes, categorias diferentes. Então, e dentro da mesma modalidade, então tem a divisão de calibres, tem a divisão de categorias, se damas ou o masculino. O tipo da arma. O tipo da arma. Então tem, por exemplo, o IPSC tem a questão da customização, que o Zeca pode falar melhor. Então, assim, você pode customizar a arma para qualquer uma das modalidades, para qualquer uma das atividades? Sim, existem customizações mais simples, existem as mais. E aí o especialista é o Zeca, para poder falar sobre isso. Era uma coisa que eu ia justamente perguntar, a quantidade de customizações possíveis dentro do tiro esportivo, né? Então, vamos lá. Não só do tiro esportivo, mas a gente vai ter diversos jeitos de customizar. Tem só estética, que a pessoa tem a arma dela, não é um tirador esportivo, mas tem arma, mas que é arma diferente, porque não era exatamente aquela que ele queria e não conseguiu aquela. Tem as customizações para arma de defesa. E dentro do tiro esportivo, dependendo da modalidade que ele for atirar, vai ter uma regra. A mesma arma pode atirar em todas as vezes. Só que dentro da regra, cada uma delas você pode fazer algumas coisas. Desde só poder mexer num gatilho e numa mira, que seria uma divisão production de PC, até fazer quase o que você quiser e ir para a divisão open, que tem muito pouca limitação. Sim. E obviamente, como ele falou, você não precisa chegar de cara, eu quero atirar em PSC. Eu vou comprar arma e depois vou gastar mais 3 armas customizando. Você não precisa fazer isso de cara. Às vezes o pessoal chega lá e me pede isso. Mas daí eu tenho essa conversa com a pessoa, ver se a arma que ele tem é ideal, tira um pouco da cabeça dele de querer fazer tudo, porque no momento onde ele está, aquilo lá não vai desempenhar para ele. Ele vai gastar dinheiro à toa, melhor gastar dinheiro em outro equipamento ou insumo para treinar. Então, pode gastar muito pouco, como pode gastar muito. Então, só tenha em mente que a customização não precisa ser feita completamente já de cara. Legal. Mas não tem onde não dá para ser mexido na arma para melhorar. Só uma tem questão que saber de evolução, né, Zé? Exato. Assim, você pode, com a mesma arma, fazer uma customização simples. Sim. Me corrija se eu estiver errado. E aí, você vai evoluindo, você vai melhorando aquele mesmo equipamento. Você não precisa, de repente, comprar uma outra arma. Não. Até que chega um momento que, para você Às vezes fazer precisa comprar. um nível mais profissional, para você dar o salto, aí sim, aí você tem que Mas eu mudar. não sei vocês, mas a gente sempre quer comprar mais um. Sempre tem aquele espaço extra, né? A gente é com o coração de mãe. Mas é bem assim. E eu falo pro pessoal, isso aqui que eu vou fazer para você agora, que eu estou recomendando, vai te dar um desempenho até aqui, se você fizer isso. E depois você vai fazendo, quando você estiver nesse ponto, aí vai fazer diferença você investir mais X mil reais na arma para melhorar aquele milissegundo que está faltando pro outro lugar. Mas as pessoas geralmente chegam com a mente de querer modificar em todo, porque eles veem a arma, né? Aquele negócio. Você olha que nem o Zeca tira de open, né? A arma dele é toda mexida, toda
A modificada, pessoa quer uma arma igual a Aham. só que você não consegue desempenhar. Isso que eu ia falar, acho que vai ter o mesmo desempenho porque tem o mesmo equipamento. Não é bem assim, gente. O treino conta muitíssimo, nossa. Conta. E quando eu comecei a atirar, a minha referência era o Zeca. Uhum. Então, assim, eu tentava chegar no Zeca, e daí eu me frustrava porque eu não conseguia a pontuação. Porque eu ainda não tinha... Aprendendo a tirar. Então você tem que ir step by step. Então, Uhum. você começa no IPSC ou em qualquer outra modalidade e vai indo devagarinho. Daí você vai vendo a sua evolução e a necessidade de você modificar seu equipamento. Você vai sentir